Fala pessoal, estamos em mais um bate-papo. Dessa vez estamos com o nosso querido Pastor Diego. Pastor Diego, você poderia deixar um pouquinho do seu currículo para nós? Rapaz, então, meu currículo, né? Sou pastor aqui, né, na Igreja Verbo da Vida em Petrolina desde 2010, em tempo integral desde 2015. Sou formado na primeira turma do Rema aqui de Petrolina, né, da turma de 2010 também. Formado também na primeira turma da Escola de Ministro em 2015. E é isso aí, estamos por aqui, né, tendo esse tempo precioso já, morando em Petrolina basicamente 23 anos. Recebi agora o título de cidadão petrolinense, como Glória a também a Deus. medalha Dom Malan, né? Então, para a gente é um privilégio. Sou formado em telecomunicações, como também em gestão de TI. É isso aí, um pouquinho da nossa história. Sou professor do Rema desde 2015 também. É isso que eu ia dizer, já é professor do Rema também. E é isso, é uma bênção tê-lo conosco. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o tema submissão, autoridade. E aí nesse tema sempre a gente pode entrar um pouquinho em honra também, porque tem tudo a ver, né? Para quem não sabe, o pastor Diego, ele dá essa matéria, né, no Rema, que é a submissão à autoridade, e vamos falar um pouquinho para desmistificar também, né, pastor? Porque muitas vezes o pessoal acha que ser submisso é algo ruim, quando na verdade é o contrário, né? E aí, para começar, de fato, o que é submissão, pastor? Então, antes de responder a tua pergunta, né, que é pertinente a esse tema que a gente está, né, submissão à autoridade, perguntar logo o que é submissão, né? Mas ainda voltando um pouco para o meu currículo, né, eu sou casado também com Poliana, né, e pai de Júlia e Giovana, né? Falando de submissão, né, muita gente, como você falou, Vitor, tem uma definição deturpada do que é submissão, né? Então, eu costumo dizer assim, o diabo ele não tem o poder de criar as coisas, então ele vai deturpar aquilo que Deus criou. Por exemplo, né, Deus criou o princípio da honra, o diabo vem e deturpa isso com a questão da bajulação, né? Então, do mesmo jeito, essa questão da submissão, né? Então, lá no mundo, ser submisso é um sinal de fraqueza, né? Um sinal mesmo de algo vergonhoso, né? Mas quando a gente olha e entende o princípio da submissão à luz da Bíblia, né? A gente entende que submissão ela é absoluta, porém a obediência ela é relativa, vai depender de. Então, muita gente mistura, né, submissão com obediência, né? Submissão é a atitude do nosso coração e a obediência, né, já leva mesmo para a ação. Então, a gente pode ser submisso, mas não necessariamente ter que obedecer. E isso ocorre quando aquilo que é nos passado por uma autoridade, né, pede algo para a gente que fere o princípio da palavra, né? Por exemplo, né, eu sou pastor e eu vou dizer, rapaz, você vai ter que mentir. Você diz, pastor, eu te respeito, te considero, te honro, mas a Bíblia diz que eu não posso mentir. Então, você não tem que obedecer essa instrução. Você, nessa casa, tem que até desobedecer, não mentir. Né? Agora, a submissão ela é absoluta, né? O respeito, a consideração. Então, a submissão ela não é também uma posição de inferioridade, né? Mas é um lugar de segurança para a nossa vida. O próprio Senhor disse lá na Bíblia, na sua palavra, em Salmo 91, verso 4, que diz assim, debaixo das tuas asas a gente está seguro, né? Ele não disse nem acima, nem do lado, ele falou abaixo. Então a gente vê também submissão como um lugar de segurança para a nossa vida, né? Se a gente está no trânsito viajando, tem aquela placa lá proibido ultrapassar, então se eu me submeto àquela instrução daquela autoridade, que é aquela placa de trânsito para a minha vida, eu vou andar seguro, né? Mas se eu desobedeço, se eu não me submeto àquilo, eu estou arriscado mesmo a uma punição, um acidente. Enfim, é basicamente de uma forma bem mais prática, né, essa definição de submissão. Um lugar de segurança não é sinônimo de obediência, não é uma posição de fraqueza, mas a gente está mesmo numa posição mesmo de segurança, né? Então a submissão ela é absoluta, a obediência ela é relativa, né? Então a gente vê casos que a gente pode submeter e obedecer, outros casos de submissão e não a prestação de obediência, e outros casos que a gente vê quando a pessoa anda em submissão, a questão de rebeldia mesmo declarada, né? É verdade. A gente tem muito. Caso eu ia deixar isso pro final, mas já trazendo agora, né, para chamar o público com a gente. Certo. Tem um caso que é polêmico, digamos assim, que é a questão da mulher se submeter ao homem, né, ao seu marido. Tem essa deturpação de mulher se submeter ao homem. O que é que o senhor poderia falar um pouco para essas meninas que estão nos assistindo sobre, né? Que muitas vezes está querendo começar um namoro e aí quer se submeter ao marido ou ao namorado como se fosse marido, algo assim. Sim, a Bíblia diz que o marido é o cabeça da mulher, né? Então não diz que é o namorado, é o cabeça da namorada. Exato. Então, quando está na fase do namoro, noivado, né? O cabeça ainda sobre a menina, né? No caso são os pais, né? A autoridade são os pais, né?
Mas a partir do momento que ela casa, né, a Bíblia deixará o homem, pai e mãe, vai se unir à sua esposa e ambos se tornarão uma só carne, né? Então é aí onde entra o marido ser o cabeça da mulher, né? E aí muita gente também não entende o que é ser o cabeça, o que é ser a autoridade do lar, né? Não é ser o cabeção, aquele que... Quando a gente fala de cabeça, né, a Bíblia diz que Cristo é o cabeça da igreja, né? Sim. Como Deus é o cabeça de Cristo, né? E Deus é o cabeça de todo o homem, podemos dizer assim, como está escrito em, se não me fala a memória, 1 Coríntios capítulo 3, verso 11, é 1 Coríntios 11, 3. Depois você confere lá, né? E fala assim que Deus, Cristo é o cabeça, o homem é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça do homem, como Deus é o cabeça de Cristo, né? Então a gente vê essa hierarquia, né? Então o modelo de cabeça para a nossa vida é Cristo, né? Então como é que Cristo ele se comportou, né? A Bíblia diz que Cristo ele deu a vida, né, para a igreja, e o homem deve dar a mesma sua vida para com a sua esposa, né? A Bíblia diz assim como Cristo amou a igreja, o homem deve amar a sua esposa, né? E já como a igreja está em submissão a Cristo, assim também a esposa deve estar submissa ao seu marido. Paulo ele faz essa alusão lá em Efésios, né, no capítulo 5, ele traz essa comparação, né? Então a gente entende, né, que o homem se torna cabeça da mulher quando ele entra mesmo em relacionamento matrimonial, quando ele casa, né? Então ele passa a ser o cabeça, mas nesse significado, né? Porque quando a gente fala sobre ser autoridade, muita gente só olha acerca da parte dos direitos, né? Sim. Mas ser autoridade, né, fala muito mais dos deveres do que dos direitos, né? A Bíblia diz: a quem muito é dado, muito será cobrado, não diz muito será recompensado. Então, a gente entende também lá em Hebreus 7,7 que a Bíblia diz: evidentemente é fora de qualquer dúvida que o menor ele é abençoado pelo maior. Então, quem está acima, numa posição de autoridade, foi colocado lá para abençoar aquele que está abaixo, ser um canal de bênção para aquele que está abaixo, né? Então, a gente entende que ser autoridade diz respeito muito mais a deveres do que a direito, né? Já no mundo, ser autoridade, o pessoal visa muito os direitos, né? Aquele que vai mandar, que vai dizer a última palavra, enfim, mas ser autoridade é você ser exemplo, como Cristo, né? Cristo, ele disse: olha, eu sou a autoridade, né? Eu sou Senhor, eu sou mestre, né? Mas isso que eu estou fazendo, vocês façam também. E ali naquele momento Jesus estava lavando os pés dos discípulos. Isso não tirou a autoridade de quem ele era, né? Não manchou, né, quem ele era. Pelo contrário, né? Isso trouxe mesmo uma inspiração. Isso inspirou os apóstolos a fazer o mesmo, né? O próprio Jesus ele disse que o Filho do Homem não veio a essa terra para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em favor de mim. Então, Cristo é um exemplo mesmo de uma perfeita autoridade. Então, a gente se espelhar nele, né? Então, o homem se torna cabeça da mulher, voltando para a pergunta, né? Quando ele se casa, né, com a mulher, né? Então, assim, ele se torna a autoridade do lar, o cabeça, né? Mas um exemplo de cabeça para nós é Cristo. Então, Cristo ele fez o quê? Quando teve terra, ele supriu necessidade. Então, como cabeça do lar, a gente deve suprir as necessidades, né? Ele trouxe segurança para os seus discípulos, a gente deve também trazer segurança para o nosso lar. Enfim, Cristo é o nosso maior exemplo, né? Ele era paciente, ele era longânimo, ele sabia ouvir. Então, como cabeça, a gente tem que pegar essas características e implantar mesmo dentro da nossa casa, no nosso lar, com a nossa esposa, enfim. Tá vendo aí? Então você que está aí pensando em namorar, que adolescente não namora, né? Mas como o canal é aberto para todo o público, você que está aí, o cabeça, você que é mulher, né? Você tem que ser submissa ao seu marido e não a qualquer homem que passa no meio da rua, né, pastor? Pastor, um tema muito ligado ao tema de submissão é justamente a questão da honra, né? E aí muito nos falado, talvez, e poucos possam entender, essa questão de honra no âmbito de, por exemplo, com o meu líder. O que seria honrar o meu líder? O que seria essa honra para o meu líder, né? Então, só trazendo a referência novamente, né, daquela que eu falei, está em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 3, que diz assim: quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo, né? Então, só para a gente fechar mesmo esse parênteses, trazer essa referência mesmo, né, como base esse versículo, né? 1 Coríntios, capítulo 11, verso 3. Em relação à honra para com a nossa liderança, né, o próprio Jesus, lá em Mateus, capítulo 10, ele fala: aquele que recebe um profeta
no caráter do profeta, receberá o galardão do profeta, né? Como ele também fala sobre o justo e também sobre os pequeninos. Então a gente vê esferas, né, níveis de posição, né? Então, profeta, autoridade, aquele que está acima de nós, justo, aquele que está no mesmo nível que a gente, e pequeninos, aqueles que estão abaixo de nós. Então eu creio que a honra ela deve ser nesse direcionamento, para cima, para o lado e para baixo, né? Quando a gente fala de liderança, muitos como líderes eles querem ser líder para ter essa honra, mas a gente mostra que antes da honra ser a nossa colheita, ela deve ser a nossa semente. Então, como líder, para eu colher uma honra, eu tenho que semear a honra, né? Eu não posso exigir honra, porque a Bíblia fala em Provérbios que aquele que exige honra, isso não é honra, né? Então a gente deve entender que como a neve ela derrete para com o sol, assim também é o tolo que exige a honra para si mesmo. Então a gente deve entender, se eu sou líder, eu devo plantar a honra para colher. Então antes da honra ser a nossa colheita, ela deve ser a nossa semente. Então a gente vê mesmo esfera de honra para cima, para o lado e para baixo, né? Então tenha isso, né? Antes de você querer colher honra, entenda ela como uma semente para a sua vida. E toda vez que a gente anda em honra, a gente semeia honra, a gente vai colher recompensas da parte de Deus, né? Então a gente não honra também porque a pessoa merece, né? Mas porque a gente deve plantar honra, a gente deve andar nesse caminho da honra, né? Então eu não faço pela outra pessoa, eu faço porque eu tenho esse princípio na minha vida, né? Então a gente deve entender que honra também não é um sentimento, né? É um posicionamento, é uma atitude que a gente também acolhe no nosso coração. A gente não vai acordar um dia e dizer, rapaz, eu estou me sentindo muito honroso. Quem é que eu vou honrar hoje? Não, é uma decisão que você acolhe mesmo, rapaz, de decidir honrar, né? Não esperar sentir, né? Mas fazer mesmo, sentindo ou não, ter essa vida de honra. E o próprio Deus, ele estabelece honra como algo de valor, né? E a Bíblia diz que quando a gente honra ao Senhor, o próprio Deus, ele vai nos honrar. E como é que a gente honra a Deus? Honrando o que Deus honra, né? Deus honra pessoas, Deus honra a palavra dele, Deus honra o Espírito Santo, Deus honra a casa dele, Deus honra o propósito que ele estabeleceu para a nossa vida. Então, quando a gente anda nisso, a gente vai estar honrando ao Senhor e Deus automaticamente vai estar nos honrando, né? Amém. Pastor, como nós estamos falando um pouco mais voltado para adolescente e às vezes até alguns jovens mesmo, eu acho que é um ponto muito interessante de a gente tratar hoje é justamente a honra e a submissão para com os pais, né? O que o senhor poderia falar para esses que estão assistindo, né, sobre como honrar os pais, como estar próximo aos pais, né? De fato, obedecer aos pais. E não viver como muitos aí no mundo estão vivendo hoje, né? Desobedecendo, desonrando, prefere não escutar os pais e escutar colegas de fora. Sobre todo esse assunto. Você que é pai, né? Então você mesmo já é um bom tema. Então, né? Efésios 6:1 diz assim, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. E ele diz que quando a gente honra o nosso pai e a nossa mãe, né, como eu disse, né, para cada honra semeada, ela vai ter uma recompensa da parte de Deus. E qual é a recompensa de um filho obedecer ao pai e à mãe, de honrar o pai e a mãe? Né? A recompensa é que ele vai viver bem e vai ter vida longa sobre essa terra. Então, assim, eu aconselho a você, jovem, adolescente, que ainda mora com seus pais ou não, né? Porque muita gente diz, eu não moro com meus pais, eu não devo, não. A honra para com o pai né? É eterna, podemos dizer assim, né? Não tem prazo de validade, né? Sim. Mesmo quando a gente casa, que a Bíblia diz, deixará o pai, né, deixará o homem, né, o seu pai e a sua mãe vai se unir à sua esposa, mas é deixar na questão física, né, nessa parte, mas a honra não pode ser deixada, né? Então é um princípio que gera recompensa de quê? De a gente viver bem e a gente viver muito tempo, né? Mas meu pai ele não é crente, eu devo honrar? Deve sim, né? Deve honrar mesmo. Aí é que deve mesmo, porque você vai estar como modelo, como exemplo, e isso pode inspirar teu pai a entregar a vida dele para Jesus Cristo, né? De você ser um exemplo, de ter um bom testemunho dentro de casa, você como filho, né? Para alcançar seus pais no Senhor. Então, como é que a gente honra os nossos pais, né? Obedecendo a eles no Senhor, né? Tratando bem, ajudando, né? Eu costumo dizer assim, do filho ser resposta de Deus para a vida dos seus pais. Qual é hoje a luta do seu pai, né? Se ele não pode ter, né? Seus pais não podem ter alguém que ajude dentro de casa, você ajudar eles dentro de casa, né? Arrumando o quarto, né? Se propondo. Isso é você estar semeando honra, né? Você reconhecer a vida deles, né? Honrar mesmo se você já trabalha financeiramente,
como presente. Enfim, né? A honra, a gente fala que a honra ela sempre vai exigir de nós algo de valor, né? Então a gente pode honrar com palavras, a gente pode honrar com atitudes, mas a gente também honra com sementes, né? O próprio Davi ele diz, né? Moisés, se eu não estou enganado, disse: eu não quero chegar diante de Deus de mãos vazias, né? Mas apresentar algo a ele de valor. O próprio Davi agora mesmo, né? Ele disse: eu não quero dar algo ao meu Senhor que não me custe alguma coisa. Então a gente vê que a honra sempre vai estar ligada a algo de valor, né? Então, jovem, adolescente, externa algo de valor para seus pais, né? Honra com atitudes, não só em pensamento, porque pensamento não abençoa ninguém. Mas eles transformados através de palavras e atitudes, isso faz uma grande diferença, né? E fora a recompensa que a gente vai ter da parte do Senhor, que é viver bem, né? E viver muitos dias sobre a face da terra. Então, assim, o mundo já esqueceu isso, né? Eu lembro, e eu sou desse tempo também, né? Que quando eu chegava, por exemplo, na casa dos meus avós, né? A primeira coisa que a gente tinha que fazer é tomar a benção a eles, né? Sim. Então, isso era uma atitude mesmo de honra, de reconhecer, né? Algum tio, alguém mais velho, tomar a benção também, né? Uhum. De respeitar, né? Se chegar alguém mais velho, eu estava sentado, de dar o lugar, né? A gente está dentro de uma condução urbana, né? Num ônibus, por exemplo, né? Tem alguém mais velho, a gente ceder o lugar. Hoje a gente não vê essas coisas, né? Sim. Então a gente vê que o mundo tem perdido isso, mas como igreja, né? A gente não pode perder essa essência, esse princípio. Pelo contrário, a gente tem que magnificar, a gente tem que mesmo deixar isso avivado, né? Para que a gente não perca, porque a honra é um canal que Deus estabeleceu mesmo para abençoar as nossas vidas, né? Então, o nosso Pai é um canal de bênção para nós, né? As autoridades são um canal de bênção para a nossa vida, mesmo ela estando errada, mas sim, quando a gente olha, por exemplo, né? Eli e Ana, o sacerdote ali era o líder daquele tempo, né? E Ana estava lá orando a tal ponto, né? Porque ela queria um filho, ela não podia gerar, né? E ela estava fazendo a oração dela e o líder olhou e disse: rapaz, você está bêbado a essa hora? E, né? Julgou a vida dela de uma forma errada, né? Mas mesmo assim ela não desonrou ele, não destratou, e ela disse: não, meu senhor, não tem a tua filha, né? A tua serva, melhor dizendo, por filha de Belial, né? Porque está angustiado de espírito. E ele disse: então, o Deus de Israel conceda a tua petição, né? Ela podia dizer: rapaz, quem é você para dizer que Deus vai me dar alguma coisa? Você que julgou minha vida, está toda errada aí. Mas não era porque ele estava errado, ela desonrou, destratou, né? E ele mesmo errado, ele foi um canal de Deus para liberar a bênção que ela precisava, que era um filho que ela tanto desejava, né? Então, assim, honra teu pai, honra tua mãe, e você vai ser ricamente abençoado, né? É verdade. A gente viu também na história de Davi, né? Que ele tinha a possibilidade ali de matar Saul, mas mesmo assim, mesmo Saul todo errado, ele honrou, né? E aí depois foi levantado de fato, né? Como rei. E olha que naquele tempo, né? Até o pessoal disse: olha, Davi, né? Tá vendo aí? Deus entregou o teu inimigo nas tuas mãos. Tu usou até o nome de Deus, né? Mas Deus não estava envolvido naquilo, né? Então a gente também tem que ter cuidado, né? Jovem, adolescente, nem tudo que diz que tem o nome de Deus, Deus está naquele negócio, né? É verdade. Então a gente sempre tem que trazer mesmo para a palavra, para a Bíblia. Por isso que é importante a gente estudar, né? Conhecer as Escrituras, né? Para que a gente não seja pego em falta, né? Ou em falha, né? Mas a gente andar mesmo corretamente nos princípios do Senhor. Pastor, para nós honrarmos a nossa liderança, sermos submissos com os nossos líderes, isso significa, com os nossos pais também, né? Com autoridades no geral, isso significa que a gente tem que concordar com tudo que eles falam, que a gente tem que, de fato, aceitar o que eles falam? Por exemplo, eu acho que não deveria ter louvor no culto, só que para o meu líder tem que ter louvor. E aí eu discordo, eu deveria sair da igreja, eu deveria discordar. Um exemplo besta, né? Porque todos nós gostamos do louvor no culto, mas nesse sentido de, se o meu líder toma uma posição e eu não concordo com aquela posição, como eu faço para me manter submisso, né? Então, é como a gente falou no início, a submissão ela sempre vai ser absoluta, né? A obediência ela é relativa, né? Aí eu te pergunto, né? Ter louvor ou não na igreja fere o princípio da palavra? Né? Então, se o líder entende: rapaz, eu não quero louvor, porque eu entendo que agora não fere o princípio, então a gente obedece, mesmo que não seja a nossa concordância ou não, né? Sim. Então não é questão você concordar ou não, né? Ou você discordar, melhor dizendo, né? É a questão da atitude do teu coração, como é que vai ficar o teu coração nisso, porque a gente se submeter àquilo que a gente já concorda é fácil, né? Fácil. O próprio Jesus, você vê que a submissão, a Bíblia diz que ele aprendeu a obediência por aquilo que ele sofreu, né? Então, por exemplo, Jesus, ele não achava bom a cruz, né? Mas ele se submeteu a ela, porque ele entendia que era o melhor de Deus para a vida dele, né? Ele tinha uma vontade, né? Ele disse: Senhor, afasta de mim esse cálice, né?
mas ele disse, não seja feita a minha vontade, mas a sua, né? Então, naquele momento ele não concordava com a cruz, mas ele se submeteu, porque ele entendia que era Amém. o melhor a se fazer, né? Então, a gente entende que o melhor é fazer a vontade de Deus para a nossa vida. Então, a gente olhar na palavra, se aquilo que passa é passado para nós fere o princípio da palavra, eu não preciso obedecer. Mas se não fere, e eu mesmo assim eu não concordo, porque eu queria a minha vontade naquilo, eu vou fazer como se fosse mesmo, é como se a gente chegasse aqui, rapaz, eu prefiro essa parede aqui atrás, né, branca. Mas se foi decidido pela liderança que seria preta, eu vou pintar como se fosse o branco que eu queria. É verdade. Entendeu? Porque a gente entende que não fere o princípio da palavra do Senhor. Então a gente vai mesmo andar nisso, né? E a submissão, ela vai ser testada muito mais naquilo que a gente não concorda. Não concorda assim, né? Estando ainda alinhado na palavra, né? Sim. Porque se está fora da palavra, realmente você não precisa seguir naquilo, né? Como eu disse, né? Se eu chegar e dizer, rapaz, minta pro pessoal e diga que o melhor podcast aí foi o meu, né? Não, olha, me ajuda aí, né, gente? Mas eu digo assim, para ganhar mais like, essas Sim. coisas, rapaz, pastor, eu te considero tudo, mas eu não vou fazer isso não, né? Nesse caso, você não precisa obedecer nisso, né? Eu vou dizer, pastor, eu não concordo nisso, não vou fazer isso não. Pronto, você está respaldado pela palavra, né? Uhum. Mas se eu te pedir algo aqui, né, que não fere o princípio da palavra, que não vai ferir princípio, meu irmão, obedece, mesmo não gostando ou não, né? Enfim, mas a submissão, ela sempre vai ser requerida nesse posicionamento, né? Sim. Trazendo esse ponto da submissão também, pastor, a gente vive de fato num cenário muito polarizado, né? Tanto para um lado X, um lado Y. E aí, como fica essa questão de, por exemplo, eu voto no lado X, eu gosto do lado X, mas quem está como minha autoridade é o lado Y. Uhum. Como fica essa questão de me submeter a uma autoridade como que eu discordo? Eu posso orar para que o Senhor leve, amarre e leve de presente? Ou eu tenho que de fato seguir ali a Orar, a vida? gente pode fazer qualquer tipo de oração, né? A questão é saber se Deus vai ouvir e responder, né? É verdade. Porque Deus, a Bíblia diz que ele está atrelado, ele está amarrado à sua palavra, né? Sim. A Bíblia diz que ele vela sobre a sua palavra para cumprir. Em relação a uma autoridade, por exemplo, né? A Bíblia pede para a gente orar, né? Em favor de todos os homens, né? Principalmente das autoridades, para que a gente viva bem, né? Uma vida tranquila sobre essa terra, né? Mas como é que a gente ora por uma autoridade que é de um partido que tem uma ideologia diferente da minha, né? Que tem algo que não está em linha com a palavra de Deus? Como é que a gente ora nesse sentido, né? A Bíblia diz que Deus, ele é o justo juiz, né? É o reto juiz. Então é que a gente ore para que Deus exerça mesmo, né, o juízo dele, né, de acordo com, né, a vontade dele, né? Se ele é um justo juiz, se ele é um reto juiz, ele vai julgar corretamente as coisas, né? Então assim, a nossa oração, nesse caso, eu entendo, né, que é para a gente orar para que seja feita a vontade do Senhor, né? E a vontade de Deus a gente entende também por meio da palavra, é que todos os homens sejam salvos. Então a gente ora mesmo, né, por exemplo, para uma autoridade, para que os olhos dela sejam abertos, né, para que pessoas sejam enviadas até ela e pregue o evangelho a ela, que ela abra o coração, né, para, né, e o ouvido para ouvir a palavra do Senhor e se converta dos seus maus caminhos, né? Então assim, né, se o Senhor ora para que o Senhor mate a vida dele, não, Deus não mata, né? O caráter de Deus é um bom, né? Agora existe o juízo de Deus, né, que a gente não pode também esquecer, né? Por exemplo, né, a Bíblia diz que quando o homem pecou até Noé, passaram aproximadamente 1500 anos. Então a gente vê aí a misericórdia de Deus, né, atendendo o povo lá, né? Mas chegou um tempo do juízo. Qual foi o juízo? O dilúvio. Então o juízo veio recompensar Noé, porque ele andou em integridade. A Bíblia diz que ele achou graça diante de Deus, mas para as outras pessoas foram para juízo, né? Então quando Deus ele vem com o juízo, mas antes do juízo se manifestar, né, Deus levanta alguém para apregoar a palavra dele, né, para que as pessoas se arrependam, por exemplo. Né? Deus levantou Jonas com a mensagem de arrependimento para com a cidade de Nínive. E o povo se arrependeu, mas já tinha um juízo estabelecido. Mas esse arrependimento do povo fez o juízo ser aplacado, né? Porque a Bíblia também fala em que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Então a gente entende que Deus ele é amor, mas é justiça também. Amém. E o juízo de Deus ele se manifesta, né? E traz consigo essas duas coisas, ou recompensar ou trazer mesmo esse juízo, né? Esse, podemos dizer assim, esse dano, né? Como Noé, né? Quem aceitou a mensagem de arrependimento foi preservado, né? Noé, né? E a sua família. Mas os outros,
Então, assim, a gente entende dessa forma. Então, voltando para essa questão de ideologia, eu aconselho a você, jovem, adolescente, a estudar a história do partido, né, político, né, o que é que, se a pessoa ela é de um partido X, né, e se ele está lá nesse partido, ele está concordando com tudo que o partido está lá, né, dizendo, né, que acredita, qual é a ideologia daquele partido. Então, busca conhecer, né, quais são, não só, mas ele é carismático, ele é gente boa, mas em qual partido ele está afiliado, né, qual é o partido que ele está associado, né. Então, o partido que crê em aborto, então, rapaz, se crê em aborto, já não, mas ele é gente boa, mas ele está nesse partido, ele vai votar de acordo com o partido, né. Verdade. Então, olha partidos que estejam alinhados com os princípios da palavra do Senhor, né? Então, estou dizendo que todos os partidos são bons, perfeitos, né? Mas existem partidos que estão alinhados mesmo com aquilo que a Bíblia fala, né? Deus como projeto de família, né? É um projeto divino, né? A vida, enfim, né? Os princípios, né? Então, assim, observa essas coisas nesse sentido, né? E a oração mesmo é orar para que todas as pessoas sejam salvas e que Deus julgue corretamente todas as pessoas, né? De uma forma, né? A Bíblia diz que tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher, né? Então eu oro mesmo para que as pessoas mudem as suas plantações e tenham colheitas boas. Mas se continuar no erro, na falha, vai colher em cima daquilo, né? A Bíblia diz que Deus ninguém zomba. Tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Né? Então a gente não vive do que colhe, a gente vive do que planta, né? Amém. Para encerrar, o senhor queria deixar uma musiquinha, cantar um pouquinho pra gente? Mas aqui posso, né? Tá vendo aí? Pode cantar aqui, não vou cantar não, senão aí vai estragar aí a audiência, as coisas aí, né? Mas eu gosto muito de música, né? Eu não sei cantar, é igual cozinhar, né? Eu não sei cozinhar, mas sei quando a comida não presta. É verdade. É do mesmo jeito de louvar, né? Ainda não sei louvar, mas sei quando o louvor não presta, ou quando, né, estão cantando lá, canta errado, alguma coisa assim. Mas aí, gente, né, a minha oração é para você que está aí do outro lado, seja inspirado mesmo, busque andar em honra, busque andar em submissão, amém, busque crescer no Senhor a cada dia. A Bíblia diz que Jesus, ele crescia em graça e em sabedoria diante de Deus e dos homens. Então a minha oração é para que você cresça mesmo em graça e em sabedoria, né? Quero que você cumpra o chamado de Deus na sua vida, não negocia o propósito que ele tem para você, né? A Bíblia fala em Romanos 8:28 que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas que vivem segundo o seu chamado, ou segundo o seu propósito, né? Então não é só amar a Deus, é viver o propósito de Deus para a sua vida. Então Deus vai fazer convergir todas as coisas para o seu bem, né? Jeremias 29:11 diz, eu é que sei os pensamentos, né, que tenho a teu respeito. São planos ou propósitos de paz, intenções de paz e não de mal, para dar um fim ao futuro que você deseja. Então essa é a minha oração, né, e minhas palavras finais aí, que Deus abençoe vocês na prática dessa palavra. E se ficou alguma dúvida, quiser algum questionamento, você procura o Vitor aí, ele vai esclarecer para você. Brincadeira, gente. Você pode me acompanhar aí no meu Instagram, mandar lá no direct também, @PRDiegoIsidro. Vai lá. Aparecer por aqui. Vai aparecer aqui? Em algum lugar vai aparecer. Vai aparecer aí, né? Então, vai lá, curta, me segue aí, compartilha também. Que Deus abençoe vocês. Amém. Gente, muito obrigado por assistir. Curte o vídeo, comenta. Se tiver alguma dúvida, como o pastor falou, né? Você pode ir ou nas redes sociais dele, no Instagram, ou pode deixar nos comentários. E é isso. Muito obrigado, viu, pastor? Valeu, por esse gente. vídeo. E é nóis. Tamo junto. É nóis.